Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Pastor Davi Bueno, passando por aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Lembrando que nós estamos estudando as lições da revista editora Betel, uma série de 13 lições. A nossa revista tem como título Jesus Cristo, Filho de Deus, a verdade que transforma. Hoje nós vamos estudar aqui a lição de número 5, que vai falar sobre o novo nascimento, o diálogo transformador com Nicodemos. O texto áureo da nossa lição se encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Verdade aplicada, somente o conhecimento intelectual da Bíblia e a boa vontade não nos dispensam de passar pelo novo nascimento para entrar no reino de Deus. Os objetivos da nossa lição: identificar a preocupação de Nicodemos com a sua própria situação espiritual, destacar a importância do novo nascimento na vida do crente e saber que Nicodemos amou Jesus até a sua morte. Nosso texto de referência se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículos 1 a 6, que diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Antes de nós entrarmos aqui na nossa introdução e no tópico 1, começarmos a falar acerca deste assunto extraordinário, você que está chegando, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esta mensagem. Para nós é importante, pois o YouTube entende que o nosso conteúdo tem relevância e assim teremos a oportunidade de alcançar mais pessoas através da propagação do Evangelho. Introdução: veremos nessa lição o encontro do fariseu Nicodemos com o Filho de Deus, que ele fala sobre a necessidade do novo nascimento. Além do singular encontro, abordaremos outros dois textos no Evangelho de João que mencionam Nicodemos. Com a indispensável ajuda do Espírito Santo, é possível extrair desses registros lições preciosas para o nosso crescimento em Cristo. Então hoje nós vamos tratar aqui nesta aula, nesta primeira parte da lição, acerca deste diálogo que houve entre Nicodemos e Cristo Jesus, nosso Senhor. Diálogo esse que nós entendemos que ele foi transformador para a vida de Nicodemos. Primeiro motivo está aí no objetivo da lição, porque Nicodemos, ele se preocupou com a sua própria situação espiritual. A gente passa a entender que a transformação, o conhecimento do Evangelho sobre a graça de Deus, sobre uma vida de espiritualidade para com Deus, ele se desenvolve à medida que nós nos preocupamos
com a nossa vida espiritual. Então, assim, é necessário que nós venhamos nos preocupar com a vida espiritual para que possamos crescer em Deus, para que possamos compreender qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. É importante também entendermos que, nós vamos falar mais para frente, que Nicodemos, ele era mestre em Israel. E aí aqui na Verdade Aplicada, muito bem colocada pelo comentarista dessas lições, o bispo Abner Ferreira, que somente o conhecimento intelectual da Bíblia e a boa vontade não nos dispensam de passar pelo novo nascimento para entrar no reino de Deus. Ou seja, o bispo Abner Ferreira está querendo dizer aqui que somente ter o conhecimento intelectual, somente ser um estudioso da Bíblia Sagrada, não dispensa, não é o bastante, mas a pessoa, ela precisa nascer de novo. Ela precisa, como o apóstolo Paulo mesmo disse, ela precisa crescer, sim, no conhecimento. Precisamos entender acerca da fé que um dia nós decidimos abraçar, mas precisamos abraçar este conhecimento através da graça de Deus, através de uma vida espiritual, através da orientação do Espírito Santo. E isso nós conseguimos à medida que estudamos, mas que também oramos, que também buscamos uma mudança na nossa vida, principalmente interior. Uma mudança que nós vamos ver também em meio a esta lição, que ela começa de dentro para fora, aonde nós vivemos agora para Cristo. Nós permitimos, ou seja, que Deus ele venha controlar todas as faculdades da nossa vida. E aí então nós conseguimos compreender de uma forma espiritual qual é o propósito de Deus lendo a sua santa e bendita palavra. Duas coisas que é interessante aqui e que eu quero abordar. Diz-nos aqui no tópico de número 1 sobre a conversa que Nicodemos ele teve com o Filho de Deus. Percebam essa parte que eu grifei, diz assim: Nicodemos reconheceu que Jesus foi enviado por Deus. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Evangelho de João, capítulo de número 3 e o versículo de número 2. Um texto que mostra-nos que o fato de Nicodemos ele ter acreditado em Cristo foi por causa dos sinais que ele viu. Tanto é que, perceba, ele mesmo diz: bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Isso nos faz compreender que em algum momento do ministério terreno de Cristo Jesus, Nicodemos, ele presenciou algum tipo de milagre que Cristo ele fez. A Bíblia não revela qual, mas diante do argumento que ele traz concernente o acreditar que Cristo ele veio de Deus, faz-nos entender que ele presenciou, sim, algum tipo de milagre. E nós vamos encontrar na palavra de Deus, pelo menos no mínimo eu quero trazer aqui 2 exemplos que mostram-nos que Cristo ele sempre procurou reprovar a atitude das pessoas de buscarem a ele por causa de um sinal que eles viram.
deixando claro que nós não devemos buscar a Deus, não devemos servir a Deus por causa de sinais, mas nós devemos sim buscar a Deus pela fé, uma fé que vem pelo ouvir e o ouvir a sua palavra. A palavra de Deus deve ser o suficiente para que nós venhamos nos aproximar de Deus. Não o fato de nós termos que ver algum sinal, como Tomé assim no início acreditava, para poder crer em Cristo Jesus. De maneira nenhuma. Eu separei aqui o primeiro texto, está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, e o versículo de número 38 e o versículo de número 40. Olha o que o Senhor Jesus diz concernente a isso. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. O Senhor Jesus estava dizendo acerca da sua morte e acerca da sua ressurreição, deixando claro que ali se falava de uma geração perversa, de uma geração adúltera, de uma geração aonde as pessoas não acreditavam em Cristo Jesus, mesmo estes sendo religiosos, conhecedores da palavra do Senhor nosso Deus. E Jesus disse: o único sinal que vos será dado será este: terceiro dia o Filho do Homem, ele ressuscitará, e vocês vão ter que com certeza engolir tudo que vocês falaram. Vocês não terão como provar por o contrário, afinal de contas, contra fatos não existe argumentos. Jesus, ou seja, ele reprovou aquela visão dos escribas e fariseus. E é interessante que aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 2, aonde Nicodemos, ele diz: bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém fazes esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nós vamos ver no versículo 3 do Evangelho de João, capítulo 3 ainda, a resposta que Cristo deu a Nicodemos concernente à afirmação que este fizera. E o Senhor Jesus, ele disse: é necessário nascer de novo. Na verdade, eu te digo, é necessário nascer de novo. Deixando claro que o fato de Nicodemos ter visto um sinal para acreditar era reprovado pelo reino de Deus. No reino de Deus nós não devemos acreditar por termos visto alguma coisa acontecer, pois próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que mais bem-aventurado são aqueles que não viram, mas que acreditaram na palavra de Deus. Outros sim, pessoas que seguiam a Cristo por causa de interesse em alguma coisa. Olha o que diz aí, no Evangelho de João, capítulo de número 6, logo após uma passagem onde uma multidão o seguia pelo fato de que Jesus, ele multiplicava o pão e saciava a fome das pessoas. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, e o versículo de número 26 e o 27, o Senhor Jesus, ele disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida
que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Nós vemos que a maior parte das pessoas estavam seguindo a Cristo Jesus por causa da multiplicação dos pães. Estavam atrás do Senhor Jesus, interessados em alguma coisa, multiplicação dos pães, a cura de alguém que estava enfermo. E infelizmente nós vivemos os mesmos dias, aonde, e eu não estou generalizando mais, inúmeras pessoas só procuram buscar a Deus quando as coisas não estão bem. Quando as coisas estão bem, as pessoas seguem a sua vida segundo o curso deste mundo. Mas quando as coisas não estão indo bem, as pessoas se lembram de que Deus existe. As pessoas pedem oração. E quando recebem aquilo que é do seu interesse, as pessoas simplesmente elas abandonam o fato de continuarem buscando, conhecendo e crescendo na vida espiritual. As pessoas fazem de Cristo como se fosse um amuleto da sorte. Infelizmente, isto é uma realidade. Quando precisam, buscam. E quando não precisam mais, já não tem mais por que o buscar. E isto é importante para a nossa compreensão. Uma outra coisa aqui é que este encontro, ele foi um encontro improvável. Afinal de contas, Nicodemos, ele tinha uma posição respeitada, tanto na sociedade da sua época, como também pelos religiosos. Afinal de contas, ele era um príncipe dos judeus. Ou seja, ele fazia parte do Sinédrio, era um dos principais da sinagoga. O Sinédrio era um concílio religioso formado por 70 anciões, que tinham a responsabilidade de verbalizar a palavra do Senhor nosso Deus. E é interessante que dentro deste diálogo, deste encontro, que Nicodemos, durante a noite, foi ter com Jesus, e é claro, com o objetivo de não ser visto por ninguém. Afinal de contas, as pessoas que faziam parte do Sinédrio, elas eram contra os ensinamentos de Jesus. Elas vinham contra os milagres que Jesus ele proporcionava no meio do povo. E não ficaria nada bom para Nicodemos ser visto durante o dia conversando com o Senhor Jesus. Então, em função disto, ele foi à noite. E é interessante que, diante da afirmação do versículo de número 2, a qual eu já disse por algumas vezes, que Nicodemos, ele diz: bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu: na verdade te digo que se não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, nós vamos por partes aqui. Aqui nós vemos que Jesus está deixando claro a necessidade de se nascer de novo. E sim, existe uma necessidade de nascer de novo, pois o novo nascimento na vida espiritual, ele traz uma mudança total em nossas atitudes, um resultado que vem da atuação da palavra de Deus e da atuação do Espírito Santo. Afinal de contas, a palavra, ela é de Deus. A palavra,
ela traz conhecimento. E o Espírito Santo abre a nossa mente para que nós possamos compreender aquilo que verdadeiramente está no coração de Deus, e não de nós querermos analisar segundo as nossas interpretações, ou querermos colocar em nossa vida segundo aquilo que nós queremos ou achamos que é melhor para nós. Então nós entendemos que para entendermos que é necessário nascer de novo, nós precisamos saber o significado, não é? De nascermos de novo. E aí nós passamos aqui a compreender que o novo nascimento é um ato da regeneração. É uma obra divina e sobrenatural do Espírito Santo que transforma o coração do pecador, concedendo-lhe uma nova vida espiritual e a capacidade de ele acreditar em Deus. Então nós compreendemos com isso que tanto a regeneração como o novo nascimento, eles são sinônimos e eles descrevem o mesmo processo espiritual para a vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Detalhes sobre o novo nascimento e a regeneração. Primeiro, é importante entendermos que é uma obra de Deus. Não é fruto do esforço humano, mas é um ato interno, é uma ação exclusiva da graça divina, ou seja, de um favor imerecido. Algo que nós não merecemos, mas que Deus, de bom grado, ele desejou nos dar, que transforma a inclinação do coração do homem. Ou seja, primeiro, é algo que vem, que se inicia, melhor dizendo, de dentro da vida do homem. Então, vamos lá. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é interessante primeiro compreendermos aqui que o apóstolo Paulo, ele não fala para nós santificarmos, né, algumas partes da nossa vida. Primeiro, ele diz que nós devemos santificar tudo, nós devemos separar a nossa vida daquilo que fala sobre seguir no mesmo desenfreamento, que as pessoas sem Deus, elas caminham neste mundo. E ele não começa dizendo corpo, alma e espírito. Não, ele fala que essa mudança, ela tem que ocorrer, não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Espírito, alma e corpo. E como isso se dá? Ele deixa aqui recomendações desde o versículo 18, onde ele diz: em tudo dai graças. Aí ele fala: porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Qual é a vontade de Deus? Primeiro, não extingais o Espírito Santo. Ou seja, não apague a chama do Espírito Santo. Não despreze a ajuda do Espírito Santo. Por quê? Porque ele foi deixado para nós e para nos ajudar. O Senhor Jesus mesmo disse das suas palavras para os discípulos: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador da parte de meu Pai, e ele estará convosco todos os dias, até a consumação do século, lembrando-vos de tudo que eu vos ensinei.
Segundo, não desprezeis as profecias, não despreze a palavra de Deus, não distorça aquilo que está escrito, mas através da graça divina, tente compreender e passar a colocar em prática a vontade de Deus para o seu viver. Examinai tudo e retende o bem. Examine a palavra do Senhor, lá em Romanos, olha, capítulo de número 12, diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas nós devemos nos renovar, nós devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Através do quê? Da palavra de Deus. Para que possamos experimentar qual seja a boa e a agradável, perfeita vontade de Deus. Então devemos examinar tudo e devemos reter aquilo que é bom. Devemos, ou seja, quando Paulo diz retenha o bem, ele está dizendo, analise a palavra e procure deixar de lado aquilo que te afasta de Deus, aquilo que rouba a sua vida espiritual. E retenha o bem, para que você, dentro deste processo de novo nascimento, você possa crescer a cada dia mais na vida espiritual. E aí ele diz, e abstende-vos de toda a aparência do mal, pois este é o caminho para que possamos crescer em Deus. Entendemos com isto que a regeneração e o novo nascimento, ou seja, é uma obra de Deus, não é fruto dos esforços humanos. Nós compreendemos que é uma ação exclusiva da graça divina, que transforma a inclinação do coração do homem a viver uma vida de novidades diante de Deus. Nós entendemos também que a vida espiritual, ela traz o homem da vida espiritual, para a vida, restaurando a sua comunhão com Deus. E isto por quê? Porque o homem, quando ele tem uma necessidade de nascer de novo, nós compreendemos que ele precisa sim morrer em algum aspecto da sua vida. Senão, perceba, eu vou pegar aqui em Romanos, capítulo de número 6, olha o que diz do versículo de número 1 ao versículo de número 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Paulo mesmo responde, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então aqui o apóstolo Paulo já deixa-nos claro que a graça, ela não nos deixa permanecer no pecado, antes ela nos livra do poder do pecado. E ele continua no versículo 3 dizendo, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos em novidade de vida. Ou seja, quando nós passamos a servir a Deus, nós morremos para o mundo, morremos para esta vida de um total desenfreamento, aonde as pessoas, elas fazem coisas que entristecem a Deus, e nós entendemos isso pela sua palavra, e passamos sim a caminhar em novidade de vida. Passamos a caminhar de uma maneira do qual nós não conhecíamos, mas passamos sim a ter paz de espírito dentro de nós e começamos a ver que há sim maneiras de crescermos na vida espiritual, de termos uma vida de comunhão com Deus, de ouvirmos a voz de Deus falando no íntimo do nosso ser.
Então, nós vamos compreender aqui que, primeiro, existe uma necessidade da pessoa morrer para o mundo e nascer novamente para Deus, que não é um processo fácil. Eu vou ler outro texto aqui para nós entendermos, porque quando uma pessoa ela vem para Deus, é importante nós entendermos que a pessoa ela vem com inúmeros hábitos, costumes, muitas das vezes vícios, e a gente passa a compreender que a pessoa, ela sozinha não irá conseguir ter uma mudança na sua vida. Ela precisa do auxílio de Deus. Olha o que diz a carta do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. Primeiro, ele começa dizendo que a salvação é pela graça. Ou seja, não é por méritos humanos. A salvação é pela graça, é por um favor imerecido da parte de Deus para nós. Então ele diz, concernente à morte espiritual, que todo homem que não busca Deus, ele vive. Ele está morto espiritualmente, ele não tem forças, ele não tem desejo de procurar a Deus. É como eu disse no começo, ele apenas busca a Deus se for uma situação em que a pessoa ela precisa de algo para a sua vida. E às vezes nem mesmo estando passando por essa situação, a pessoa tem coragem de buscar, mas ela pede para que alguém busque por ela. É muito complicado isso. Paulo ele diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo e segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, daqueles que não procuram buscar a Deus e permitir em si este novo nascimento, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, Paulo diz, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Porém, agora ele fala sobre a vida, do versículo 4 ao 7. E ele diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então nós passamos a entender que aqui o apóstolo Paulo ele fala tanto sobre a morte, como também ele fala sobre a vida através de um novo nascimento. Então nós encontramos lições aqui, tanto sobre a regeneração e a conversão, que são processos que traz no homem este novo nascimento. Na regeneração, nós vemos um ato interno e divino que nos dá vida, uma transformação que começa de dentro para fora. E na conversão, um ato exterior dessa mesma realidade, ou seja, é a resposta humana, é aquela atitude que temos pela fé, pois sempre das nossas lições eu digo que a fé ela é acompanhada de obediências, a fé ela é acompanhada de atitudes. Então nós temos que ter uma atitude para que esta fé ela seja mobilizada dentro de nós, onde a fé ela será exercida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí nós fechamos lendo aqui, nesta mesma carta do apóstolo Paulo, aos Efésios capítulo 2, o versículo 8 ao 10, onde Paulo diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus.
não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E assim nós encerramos aqui esta primeira parte. Deus abençoe os irmãos.